Shalom, bem-vindo a esta live extra. Ainda não voltamos com a temporada do Café com AP, mas eu decidi fazer uma live extra antes de começar a temporada. E nesta live eu quero te falar sobre alguns aspectos da vida espiritual muito importantes. Eu quero falar sobre espírito de orfandade, espíritos de engano, superficialidade, identidade e propósito, calendário de Deus e eventos do fim. E o que essas coisas têm em comum com a sua vida e como elas podem te afetar. Então, a partir de agora, nessa live extra comigo, para abordar esses assuntos aí, em nome de Jesus. Que bênção! Bem-vindo todo mundo que está chegando aí, grande abraço, glória a Deus. Olha aí, meu amigo pastor Júnior Brito, dá um brado aí, varão. Ei, glória, saudades, que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Marca alguém e vamos falar disso, né? Deus tem nos chamado para libertar os cativos. Jesus, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós estamos aqui para declarar, para profetizar a vitória. E isso começa com a denúncia desses espíritos e desses ataques, para que você entenda que muitas vezes o que você está vivendo é fruto, é ataque de inimigos, é fruto de comportamentos equivocados e, acima de tudo, é falta de compreensão daquilo que Deus tem preparado para você. Então a primeira coisa que eu quero dizer nesta live é que você não vê o mundo como ele é. Grave isto, ok? No final dessa live, eu tenho um convite muito especial para você e tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então vamos lá. Glória a Deus. Vai escrevendo aí, escreve a cidade de onde você está me assistindo, né? Depois eu vou subir essa live para o YouTube, então se você estiver assistindo lá depois no YouTube, pode escrever também, né? Escreve aí e vai convidando alguém também, né? Vou clicar aqui já no meu aviãozinho de papel e convidar aqui o maior número de pessoas para assistir essa live aqui comigo, né? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos nos preparando aqui, vamos falar então sobre espírito de orfandade, espíritos de engano, superficialidade. Nós vamos falar de identidade e propósito, calendário de Deus e as coisas do fim e o que essas coisas têm em comum. Aleluia! Olha aí, Várzea Paulista, BH, Minas Gerais, que bênção, glória a Deus. Vamos orando enquanto você vai escrevendo aí. Pai amado, em nome de Jesus, unja nossas mentes, os nossos corações. Fala conosco profundamente nesta live, Senhor. Vem nos impactar, vem gerar em nós, Senhor, ó Deus, o mover do Teu Espírito, o mover das águas, o fluir livre do rio da vida, Senhor, que corre em nós, Senhor, baseado na fé que nós temos em Ti, que tem base e origem nas Escrituras sagradas e tudo aquilo que o Senhor escreveu ao nosso respeito na glória. Ah, Senhor, vem entrando em cada lar, vem preparando o ambiente, vem preparando os ouvidos, tira agora todo a entrave nos ouvidos, tira agora, Senhor, todo bloqueio mental, que toda mente seja levada cativa ao Senhor. Derrubamos raciocínios e altivez que se levantam contra o Teu conhecimento e declaramos agora, Senhor amado, mentes livres para receber o que o Senhor tem para dar, Senhor, neste momento, através da nossa vida. É o que eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos lá, gente. Olha só. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, invoca Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ter consciência clara de que existe uma guerra espiritual. E essa guerra, ela é para tentar, no mínimo, minar a sua fé
inibir a sua fé e te impedir de alcançar tudo aquilo que Deus planejou para você. Então, o inimigo vai te atacando para mudar ou impedir a sua mente de manifestar a mente de Cristo, ou mudar a sua maneira de pensar e criar ali pensamentos, né, contrários, gerar sentimentos contrários ou utilizar sentimentos do passado para que ele possa estabelecer fortalezas mentais com as bases nessas feridas, para que os ataques dos espíritos malignos sejam eficazes. É lógico, quem lembra aí da infância, né? Da infância a gente tinha um termo que era o se colar, colou, lembra? Se colar, colou. Você vinha com aquela história para enganar o pai, professor, né? E se colar, colou. O diabo é que usa isso, porque ele é o pai da mentira, né? Então ele vem, às vezes ele tem uma base legal para agir, às vezes você abre uma base legal para o diabo agir através de pecados, através de falta de posicionamento. E às vezes o inimigo ele joga se colar, colou. Ele cria uma situação para que surja uma base legal para ele agir. Então, nessa batalha espiritual, eu quero falar aqui, em primeiro lugar, a gente poderia falar de muita coisa, mas eu quero falar sobre o espírito de orfandade. Olha que interessante, gente. Esse espírito de orfandade, ele vem para minar a sua visão da paternidade de Deus, para não acreditar na paternidade de Deus e para não se relacionar com Deus de uma maneira saudável, baseado na paternidade dele. E aí ele cria feridas. Essas feridas são feitas geralmente através de figuras de autoridade, né? Todo aquele que representa uma figura de autoridade na sua vida é alguém que, mesmo sem intenção, em algum momento da vida te feriu. Grande abraço, Fabiane, grande abraço, Breno e todos que estão chegando aí em nome de Jesus, né? O que acontece? Essas figuras de autoridade, que é o pai, que é o professor, que é o patrão, que é a polícia, né, que é o pastor, eles em algum momento, mesmo que não intencionalmente, te feriram. E o inimigo quer usar essa ferida para te jogar para ambientes de rebelião ou ambientes de rejeição. O fato é que essas feridas, elas se tornam um ambiente muito propício para a atuação de um espírito maligno que atua na área de orfandade. Então existem algumas características, tá, dessa orfandade. E a primeira dessas características é fazer com que você, bem-vinda, pastora Fernanda, Deus abençoe você, pastor Ozzy, grande abraço. Nós estamos então falando aqui no primeiro tópico dessa live extra sobre espírito de orfandade. A primeira característica desse espírito de orfandade é fazer com que você se comporte como escravo e não como filho, certo? Então, o filho, a gente pode lembrar aqui da parábola do filho pródigo, né? Ele estava na casa do pai, o pai era alguém presente, o pai estava ali. Só que ele tem uma atitude que o leva para a perdição e chega um ponto que ele pensa assim, poxa, eu vou lá e meu pai vai me receber como um dos seus empregados. Então, o espírito de orfandade, mesmo naqueles que têm pais e que tiveram pais presentes, consegue se instalar por algum motivo. Tá? Não é necessariamente porque você não teve um pai, porque o seu pai não foi presente. Tem pessoas que têm pais amáveis e presentes, mas de alguma forma o inimigo encontrou um lugar no seu coração. E aí, o que a gente vê? É o inimigo levando a pessoa a se comportar como escravo e não como filho. O filho tem liberdade em casa, ele abre a geladeira, o filho tem responsabilidades em casa. A prova de que o espírito de orfandade estava atacando o filho pródigo é que ele decide pegar os recursos do pai, que lhe era por direito como herança, a partir do momento que o pai morresse. Ele, para si, declara o pai morto e foge das responsabilidades
da casa. Isso já é influência do espírito de orfandade, né? Então, outra característica da pessoa que tem um comportamento órfão é que ela se relaciona com Deus pelo que ela faz para Deus. E eu não estou aqui dizendo que você não tem que fazer, ok? Eu estou dizendo que a partir do momento que você sabe quem você é, e daqui a pouco a gente vai falar sobre identidade e propósito, você começa a agir de acordo com a sua identidade sarada. Eu revelarei aos meus filhos a visão que eu tenho deles mesmos. Tipo Yashandekevil. A partir do momento que me buscarem e me pedirem, mostre-me, Senhor, como o Senhor me vê. Pois não há sombra de dúvida que vos amo e que vos chamei para serem filhos. Uau! Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus é tremendo. Então, olha só, o órfão é aquele que trabalha pelo dinheiro e não pelo propósito. O espírito de orfandade leva você a trabalhar pelo dinheiro e não pelo propósito. É forte isso, né? Mas é a verdade. Enquanto que o filho verdadeiro, ele tem herança. Tá? O órfão, ele almeja pelo que ele vai ganhar. O filho não, o filho quer ter participação com o pai, quer ter comunhão com o pai. E tudo que vem disso é consequência, certo? Por quê? Porque o filho sabe que tudo do pai é dele. E ele tem responsabilidade. Por quê? Porque ele diz assim, ó, eu repito, eu faço tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer. Não existe nada entre os dois. Jesus é este exemplo, né? Então, uma outra característica aqui, sem a gente se aprofundar muito, né, no espírito de orfandade, é que o órfão, ele tem um sentimento de não pertencimento. Ele não se sente pertencente ao lar, à casa. E repito, não necessariamente tenha que ter acontecido alguma coisa para que ele se sinta assim. Tá? Muitas vezes é a interpretação. Muitas vezes tem a ferida causada por líderes, mas muitas vezes é a interpretação que aquele filho tem a respeito das situações. Então, se coloque em ambas as circunstâncias, caso você seja pai e, é lógico, filho, né? Aí, automaticamente, esse órfão, esse espírito de orfandade, ele vai gerando nessa pessoa algumas características, tá? Primeira característica é que ele fica dependendo da opinião dos outros. Gente, é muito interessante que quando Jesus fala assim, o que os homens dizem que eu sou? Ele não está perguntando isso porque ele vai ser guiado pela opinião dos outros. Ele quer entender o nível de revelação que as pessoas estão tendo ao seu respeito. Então, quando você vence qualquer espírito de orfandade, não é que você vai se tornar absoluto ao ponto de não ouvir as pessoas e não querer compreender o nível de entendimento que as pessoas têm, né, a teu respeito. E a respeito de quem você é e do que você faz. Mas você não vai ser guiado pela opinião dos outros. Você vai entender que quem valida as suas ações e a sua identidade não são as pessoas, é Deus. E automaticamente, o órfão, quando ele espera a aceitação das pessoas, ele tem o seu destino comprometido. Shalom, Célia, Deus abençoe. Vocês que estão entrando aí, graça e paz, aguarda até o final da live. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, tá? Me dê um feedback aí, por favor, a respeito da voz, tá? Não é a primeira vez que alguém fala, mas eu acho que às vezes fica para algumas pessoas e para outras não, ok? Então o órfão, ele tem o órfão no sentido do espírito de orfandade, ele ataca a pessoa para quê? Para roubar o destino da pessoa, para roubar
o propósito profético de Deus na vida dessa pessoa, para impedir literalmente que ela alcance tudo aquilo que Deus planejou para ela. E aí ele se torna alguém inseguro, alguém indisciplinado, se torna alguém que não acredita em si mesmo, nos propósitos de Deus, né, na sua vida. E, enfim, esse sentimento, esse espírito de orfandade faz com que você tenha solidão, mesmo estando ao redor, tendo ao redor uma multidão de pessoas, né? A verdade é que a solução disso está relacionada com o conhecimento de Deus. E no começo da live eu te disse que você não vê o mundo como ele é. Isso é muito importante. Por quê? Porque você interpreta tudo através de algumas lentes. Então, eu quero te alertar para outra coisa, tá? Para o fato de que você é a lente pela qual você interpreta tudo ao seu redor. Daí a importância de um processo de crescimento espiritual que começa com libertação, tá? E então, você pode escrever aí, quem quiser. Eu sou a lente através da qual interpreto tudo. Eu sou a lente através da qual interpreto tudo. Isso é bíblico, tá? Deus decide se revelar para nós, mas depois ele decide se revelar em nós e através de nós. E é essa transformação que nos alinha com ele e nos torna reflexo da sua imagem. Então, quando você entende isso, né, você entende que Deus quer trabalhar na sua vida. Então, eu sou a lente através da qual interpreto tudo, né? A Nelma botou aqui, eu sou a lenda, mas é a lente, tá bom? Maravilha. Olha só. Vou botar aqui, vou fixar outro, pronto. Então, primeiro passo que você tem que entender é que existe uma lente que te apresenta a paternidade de Deus. E a partir disso, você vai crescendo em habilitação espiritual, habilidade espiritual, para vencer os espíritos de orfandade. Mas vamos lá, vamos continuar. Outro tipo de ataque que a gente vê são os espíritos de engano. Todo demônio é mentiroso e enganador, mas existem espíritos de engano, principalmente relacionados ao final dos tempos. Existe uma gama de textos bíblicos relacionados ao final dos tempos, que fala da atuação desses espíritos, chamados até de espíritos mestres, espíritos de enganos, mestres, que ensinam pessoas. E eu quero te contar um testemunho. Pai do Senhor João Batista, Deus te abençoe, Rosângela, Ivana, grande abraço, glória a Deus, Ju, Deus abençoe. Olha só, vou te contar uma experiência muito forte que eu tive e que trouxe um espírito de engano, tá? Me vem até mais do que uma mente, mas pelo tempo eu não sei se eu vou contar as duas. Quando eu fiz 15 anos de idade, a minha mãe, que era uma mulher de Deus, a minha mãe que se converteu ao ver Jesus diante do meu berço, quando eu tinha 2 anos e meio de idade, me curou de enfermidades, você pode ver isso no meu testemunho. A minha mãe, que serviu ao Senhor desde então até o fim da sua vida, ela faleceu jovem, com 56 anos, acometida de um câncer, e morreu na fé, morreu salva. Mas isso não impede da pessoa ser alvo dos ataques do inimigo. Então, olha que coisa. No dia que minha mãe morreu de manhã, tá? Numa segunda-feira, bem cedinho. Quando foi à noite, eu tive uma experiência espiritual através de um sonho. Foi real, não foi um sonho. Foi uma visão noturna, aonde eu via a campainha da minha casa tocava, eu levantava, abria a porta, era minha mãe. Eu olhava ela nos olhos e ela não me falava palavra.
ela entrava, passava pelo corredor da casa e ia até o quarto do meu pai, né? Dela e do meu pai. E quando eu entrava atrás dela, eu vinha atrás dela feliz, eu vinha dizendo: mãe, a senhora ressuscitou, a senhora está viva. E ela não me dava a mínima atenção. Quando ela entrou no meio do quarto, que eu entrei junto, ela se virou e começou a falar numa língua estranha. E eu quero te dizer uma coisa. Naquele momento, o Espírito de Deus me deu discernimento que aquilo era um espírito maligno que atua na área da família, conhecido como espírito familiar. E então eu repreendi. Dentro do meu discernimento, né, uma das coisas claramente na mente humana é que minha mãe era batizada com o Espírito Santo, mas nunca falou em línguas. As línguas, elas são a evidência do batismo com o Espírito Santo. Significa que a pessoa pode, ela, ao ser batizada com o Espírito Santo, ela recebe um dos dons do Espírito. Quando eu oro por batismo no Espírito Santo, eu peço que Deus dê o dom de línguas para que fique evidenciado. E aí, minha mãe nunca recebeu o dom de línguas, mas ela tinha outros dons. O que acontece, gente? Naquele momento, quando você ouve alguém falar em línguas do Espírito, aquilo gera um bem-estar. Às vezes ficam os comentários na internet aqui, de pessoas discutindo posições teológicas a respeito das línguas, e alguns ficam nas posições tão bobas. Fica falando em línguas, vai orar pelos outros, fala em línguas, né? Não tem interpretação. Gente, como que vai ter interpretação se a pessoa não falar? Alguém tem que falar. Não proibais o falar em línguas. Então, se você não fala em línguas, ou se você tem algum probleminha com isso, eu te convido a orar. Existem pelo menos 4 características do falar em línguas, tá? 4 características diferentes, pelo menos. Eu não vou entrar nisso agora, vou deixar só você curioso para perguntar para Deus, certo? Então, edifica a si mesmo, e tem outros aspectos, além desses, né? Outros 3. Então, ninguém te proíba de falar em línguas, ok? Agora, o diabo também fala na língua esquisita, né? Eu digo que a língua do Espírito Santo é língua estranha, o diabo é língua esquisita. Tanto que tem lugares aí que servem a Satanás que eles falam lá nas línguas lá esquisitas, né? Quem tem discernimento do Espírito, sabe? Quando o diabo fala em línguas, aquilo te gera um asco. E os espíritos de engano vêm se disfarçando até de anjos de luz. Então, nós estamos vivendo um período acima do normal, onde os espíritos de engano estão atuando fortemente. E aí esses espíritos malignos vêm para querer conduzir a sua vida, influenciar a sua vida. Eu dei um exemplo aqui de um espírito familiar que veio agindo com engano para tentar se manter nos ataques que ele vinha fazendo de alguma forma na família. Então, você tem que estar atento, pedir discernimento do Espírito. E aí uma das maneiras de você vencer esses espíritos malignos é conhecendo a verdade. E existe então, aí nós falamos aqui, eu sou a lente através das quais interpreto tudo. Nós falamos aqui de uma primeira lente que aponta para a paternidade de Deus. Tem uma segunda lente que aponta para a verdade, para a origem da verdade. A verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Agora, você tem que ouvir, praticar e perseverar nesse caminho de verdade, para que você se torne discípulo de Jesus. É isso que o texto está dizendo. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto começa com o verso anterior que fala de ouvir, praticar e perseverar. Então, só assim você alinha essa visão das coisas, tá? De maneira a visualizar a verdade e, através da verdade, repreender o engano. Por quê? A gente vinha falando sobre a ferida, que se torna um ambiente propício para a edificação de fortalezas mentais, certo? Nesse processo,
o inimigo ele vem com engano para estabelecer o quê? Sofismas. O que é o sofisma? É algo que tem aparência de verdade, mas não é. E aí muitas pessoas passam a ter a vida guiada por sofismas que foram estabelecidos na mente. E as pessoas precisam realmente viver um processo de alinhamento da lente da verdade. O que isso tem a ver com superficialidade? Nós estamos vivendo um período onde, antigamente, talvez há 1 ano, 2, 3, 5 anos atrás, se a gente falasse da importância de você estudar alguma coisa, as pessoas entenderiam rapidamente e viriam. Hoje, se você falar da importância de estudar alguma coisa, a pessoa não está afim, porque ela tá vivendo superficialidade. O que está imperando na vida das pessoas é a preguiça de se aprofundar em alguma coisa. Isso também é fruto da nossa exposição a uma quantidade monstruosa de informação advinda da internet. Tá? A internet é uma benção para quem sabe usar. Mas a verdade é que todos nós estamos debaixo de forte influência. E como que funciona? A gente está ali sob uma ingerência de equipamentos como esse que estão diante de nós, preparados para que a gente não se aprofunde em nada. Então o que a gente vê? Você tem uma informação, mas você já está condicionado a passar aquilo para frente porque você sofre uma pressão. Tem mais informação vindo, tem mais informação vindo. Só que chega um nível que isso já saturou demais, que nem informação você quer mais. Nem conhecimento, tampouco sabedoria. Você está já numa atitude automática de mera diversão. Mero preenchimento do tempo com distração. A prova disso, da superficialidade, é que ela gera ansiedade e muitos não conseguem mais nem assistir um filme inteiro sem pegar no meio do filme, abrir o celular para ver se tem uma mensagem, para ver alguma coisa, e o filme está acontecendo. Tem pessoas que acordam no meio da noite, não é para fumar um cigarro ou para atacar a geladeira, é para acessar a rede social. Mas não é para adquirir sabedoria e conhecimento. É para quê? Para alimentar a superficialidade. Então, o inimigo tem usado dessa superficialidade para te impedir de se aprofundar nas coisas que vão impactar, transformar a sua vida e das pessoas ao seu redor. É isso aí ninguém vive o momento. Quando você vê, já passou 1 hora, você está ali, sabe? E não está descansando, distraindo. Não, você está procrastinando, você está ali simplesmente perdendo tempo. A superficialidade tem sido o inimigo do genuíno evangelho. Porque o evangelho é simples. É simples, mas é profundo. É simples, ao ponto de qualquer um poder acessar a porta, mas depois que você entra, ele é profundo. O apóstolo Paulo disse o quê? Gente, eu queria poder falar de alimento sólido, mas eu tenho que voltar a falar do leite materno. Por quê? Porque vocês estão aí de bobeira. Então, a superficialidade é o que transforma o genuíno evangelho num evangelho palatável, social, que tenta tirar aparentes obstáculos para que as pessoas venham. E aí isso não cria convertidos, isso cria adeptos. E depois fica a liderança tentando fazer com que os adeptos produzam o fruto do Espírito. E olhe lá, porque muitas vezes também não estão interessados nisso. E daí surgem pregações como a hipergraça, que diz você não tem que fazer nada não, fica de boa. Quem fala que você tem que fazer está te subjugando. Não, querido. Se eu fui enxertado na videira verdadeira e de mim passa, e para mim passa a fluir a seiva bruta da vida de Deus, eu a palavra é essa, eu tenho que produzir fruto. É lógico. Jesus disse o quê? Eis que o machado está posto à raiz da árvore, aquele que não produz muito bom fruto é cortado e lançado fora. Jesus!
Por que ele está dizendo isso? Porque ele tem autoridade para dizer, eu estou compartilhando com você a minha vida. Se você não produzir o fruto que está em mim, por ser meu filho, por estar conectado a mim, tem algum problema. Então, isso é muito forte. Você vence a lente da superficialidade, você vence essa superficialidade ativando uma lente na sua vida chamada lente da origem. A lente da origem. Onde você alimenta, você dá lugar novamente à fome de Deus, que Deus botou em todo o ser humano a fome para descobrir a origem das coisas. E essa fome é que vai te conduzir para mais perto de Deus. Tá? Vou deixar salva a live depois. E isso tudo está conectado com a sua identidade e propósito. Por quê? Porque uma das grandes perguntas da vida é quem eu sou e por que eu existo. Então, o diabo ele vai tentar destruir essa outra lente, chamada lente de identidade, né? Ou identidade e propósito. Para quê? Para que você seja facilmente manipulado, para que você não viva a identidade que Deus planejou para você. E aí é que o diabo vem com aquelas coisas, sabe? Dizendo, não, faz o que te faz feliz, né? E aí te propõe a felicidade como você poder fazer o que você tiver vontade. Gente, nem criança faz o que tem vontade quando tem pai e mãe perto. Tá? Então, o diabo quer destruir a tua identidade te pregando uma falsa liberdade. A maior prova é que nós estamos vivendo a geração atual, que é a geração que mais prega e pode e faz o que está afim, e é a geração mais aprisionada na ansiedade, na depressão, na angústia e toda sorte de enfermidades emocionais. Então, fazer o que está afim não é prova de liberdade. É sim ataque contra a identidade. Você só descobre quem você é se você entender que existem essas lentes e que elas estão conectadas entre si. E aí Deus ele vai poder revelar a sua identidade e o seu propósito. Tem muita gente falando de propósito porque é um tema muito importante. Mas muita gente fala apenas como fortalecer as áreas fortes ou as qualidades, mas nunca te ensinam como lidar com as suas fraquezas. E a corrente arrebenta no elo mais fraco. Por isso que você não vai descobrir como alinhar a lente da identidade do propósito se você não aprender como lidar com as suas limitações, com as suas fragilidades. Se não te ensinaram sobre isso, você precisa aprender sobre isso. Porque o teu propósito de vida ele está intimamente ligado com o seu maior problema na atualidade. Então, se você não souber como lidar com o seu maior problema da atualidade, você não vai viver a plenitude do seu propósito. E aí, você não vai saber viver da maneira de Deus. E viver o que está planejado para você. Existe um ataque na identidade que está muito conectado com o calendário. Né? O calendário de vida, não o calendário gregoriano, não o número de anos que você tem em si, mas com um calendário. E é interessante porque uma das funções apostólicas é o estabelecimento de calendário. Tá? Essa semana eu tenho 99,9%. Pegando nessa hora não pode, né? Não pode. Espera aí. Voltando aqui. Pessoal não entende que um dos trabalhos apostólicos é esse. E eu tenho 99,9%
positivo nas minhas redes sociais, principalmente desde 2016 para cá, tá? O que acontece? Essa semana eu tive um comentáriozinho negativo de uma pessoa nada a ver, né? Pessoa de um perfil ridículo. Estou sendo sincero, desculpe as minhas palavras, mas a verdade é essa. A pessoa me escreve simplesmente assim: acho que você não sabe o que significa a palavra apóstolo. Aí eu nem respondi, né? O que acontece? A palavra apóstolo tem muitos significados, já preguei sobre isso, não vou perder meu tempo aqui respondendo essa pessoa. Mas eu quero te dizer que um dos significados da função apostólica é estabelecimento de calendário. E essa é uma lente importantíssima para você entender como os espíritos malignos atuam, através de ciclos, para você entender como esses espíritos atuam para impedir a sua identidade, impedir de que você viva o calendário de Deus na sua vida. A Bíblia nos fala lá em Salmos, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira a alcançar um coração sábio. Então a gente passa a descobrir que existe uma contagem de tempo à maneira de Deus. E essa contagem de tempo, ela não é baseada na sua vida cronológica em si. Ela pode estar em ordem ou não. O que é essa contagem? Essa contagem é o quanto você anda na presença de Deus. Quer ver um exemplo? Quando você pega a genealogia no Novo Testamento que cita Abraão, e você pega essa mesma genealogia no Antigo Testamento e faz uma comparação, ela tem uma diferença de anos. Aí você fala: a Bíblia errou? Não, a Bíblia não erra. Tá? A palavra de Deus é fiel. Qual é a diferença de anos? A diferença de anos é a diferença da idade de Ismael. Foi o tempo que Abraão andou na força do braço dele. Então Deus não leva em conta isso. Existe um registro desse fato, mas depois, quando o Senhor vai relatar novamente, ele está relatando como? A maneira dele. E aí, eu e você temos que aprender a contar os nossos dias à maneira de Deus. Nesse processo, quando a gente começa a aprender isso, a gente descobre que existem ciclos repetitivos na história. A Bíblia nos fala em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu, que aquilo que será é o que já foi. Então está apontando para uma repetitividade da vida. E uma lente muito importante de restauração na nossa vida é quando a gente começa a perceber esses ciclos. Quer ver uma coisa interessante? Grande abraço, Judson de Oliveira, meu queridão. Deus te abençoe, obrigado por passar aqui na minha live. Esse dia eu estava vendo vídeo seu lá. Uma hora eu vou pregar em inglês igual você, assim, chiquérrimo, né? Então o que acontece? Quer ver uma coisa que você percebe dos ciclos repetitivos na sua história? Quando você está para viver uma bênção, vem e acontece alguma coisa ruim. A Bíblia nos fala que na época da colheita os reis saíam à guerra. Por quê? Porque é a época em que o inimigo quer roubar a sua colheita. Então você pode perceber na sua história momentos que você está para alcançar a vitória e o inimigo vem e se lança. Por isso essa lente chamada ciclos repetitivos da história é uma lente fundamental na nossa vida para que a gente se alinhe com Deus. E entenda que Deus escreveu a nossa história de antemão. Davi, ele sabia disso. Ele disse assim: todos os meus dias estão escritos no teu livro. Olha que coisa maravilhosa. Existe uma versão original de um plano de Deus para a nossa vida. Através das nossas escolhas, das nossas decisões, através do nosso posicionamento, a gente decide imprimir em vida uma versão idêntica ou não à do céu. Então, eu estou falando aqui de ataques do inimigo, de estratégias, né, contra a sua vida através de espíritos de engano, através do espírito de orfandade, através da superficialidade, para que você não tenha a sua identidade revelada e o teu propósito claro diante de você.
E aí é a hora que a gente começa a entender que Deus estabeleceu um calendário que pode nos ajudar, né? E que nos ajuda quando a gente entende como alinhar a nossa vida de maneira celebrativa com esse calendário. O exemplo disso é quando Deus tira o povo hebreu do Egito. O que eles fazem? O que Deus faz? Deus, um dia antes, ele fala assim, ó, vamos celebrar aqui um primeiro evento chamado Páscoa. Tá? E a partir de amanhã vocês vão contar o tempo de modo diferente. Por quê? Quando Deus quer mudar a sua história, ele muda o seu calendário. Você pode escrever isso? Quando Deus quer mudar a minha história, ele muda o meu calendário. E Deus está aqui para mudar a sua agenda. Tem gente que o inimigo tem feito a agenda das pessoas. Tem pessoas aqui que têm permitido o diabo fazer a sua agenda. Ou os homens simplesmente, sabe, tem compromissos da vida que são necessários. Agora tem muita gente que durante muitos anos acha que está servindo a Deus e está servindo meramente aos homens. E aí o tempo passa e as pessoas, quando são ali decepcionadas, elas se veem frustradas. E aí, por quê? Porque elas achavam que estavam servindo a Deus e estavam, na verdade, se enganando. E muitas vezes culpam o outro. O outro tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas quantas vezes nós, por algum motivo que seja, passamos a servir homens em nome de Deus, e não estou falando aqui do dom de serviço, não estou falando aqui de servir o próximo, eu estou falando o seguinte, você, por medo de posicionamento, você por insegurança, por todas aquelas coisas do espírito de orfandade, passa a tentar agradar a homens ao invés de agradar a Deus. E aí vai vir a frustração. Então, talvez você que esteja assistindo essa live, diga assim, mas eu tenho uma ferida com um pastor, com um líder. O quanto dessa ferida você mesmo proporcionou? Não estou aqui isentando o outro lado, eu estou botando o seguinte, você não pode fazer nada pelo outro lado. Você pode decidir o que você vai fazer com o que fizeram contigo. E como você permitiu isso, servindo a homens por insegurança ou por intenções pessoais. Então, e aí decidir viver a agenda de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que a gente viva a agenda de Deus. E Deus tem uma agenda para você. Deus tem uma agenda para todos nós, de modo celebrativo. Por exemplo, quando ele tira esse povo era escravo há mais de 400 anos. O escravo, ele não sabe o que fazer com o tempo livre. Quer ver uma característica que tem aquelas pessoas que estão debaixo de um espírito de orfandade, né? É que quando elas têm um tempo livre e não tem ninguém mandando o que elas têm que fazer, elas ficam com raiva. Questiona a sua raiva no tempo livre. Pode ser que a sua raiva tenha essa origem, e se tiver, você entendeu o motivo. Então, porque o escravo, ele não sabe assumir a responsabilidade do tempo livre e administrar isso. Ele precisa ser treinado. Então Deus estabeleceu uma agenda espiritual de celebrações e de um quebrantamento, um jejum, para que esse povo aprendesse a viver. Deus estabeleceu orientações financeiras para este povo, ensinando eles como viver financeiramente. Tá? Tudo isso está conectado com essas revelações estão conectadas com o tempo de agora, que é o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E existe mais para frente, porque está terminando uma dispensação, está terminando uma aliança e vai começar outra. Tá? E muita gente que fica aí defendendo de uma forma equivocada a graça, se esquece que essa aliança está no fim. E que vai ter um período de tribulação e depois começa uma nova aliança, que é a aliança do milênio. E aí? Tem mais para frente. Você sabe como se comportar diante dos eventos que estão diante de nós? Guerras, rumores de guerras, avisos de fome.
e etc. Então, é muito importante você saber como se posicionar. E aí, a última lente que eu quero citar aqui é a lente do destino. Existe um futuro, existe um propósito de Deus para nós. E Ele quer revelar sim. Você diz, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. É verdade. Só que esse Deus que se esconde é um Deus que deseja ser descoberto, deseja se revelar. Por isso que Ele diz, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, eu quero orar com você e quero te fazer um convite especial para hoje à noite, aqueles que quiserem participar de um encontro pelo Zoom, você vai clicar no link da bio e entrar no meu grupo do Telegram, chamado Café com AP. Tá? Se você quer vir participar de uma ministração pelo Zoom, você vai entrar no meu grupo do Telegram. E isso hoje, dia 18 de janeiro de 2024. Tá? Então, quem assistir essa live depois, me manda uma mensagem. Ok? O que acontece? Toda quinta-feira eu tenho um grupo de mentoria onde nós ministramos sobre as 7 lentes básicas da cosmovisão, que é uma revelação que Deus me deu e eu compartilhei um pouco dela aqui com você. E hoje à noite nós teremos aqui 2 horários, tá? Vou até melhorar aqui o meu anúncio. Nós temos um horário 16 horas do Brasil, ok? É o primeiro horário. E o segundo horário é às 19h30, horários do Brasil, tá bom? Vou dar só esses horários. 16 horas do Brasil, segunda turma, 19h30. Então, você que quer participar, escreve aqui, eu quero, tá? E você, assim que terminar a live, se você não faz parte do meu grupo do Telegram do Café com AP, no meu link da bio, quando você clicar, vai aparecer ali. Vou até mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer, tá? Vai aparecer ali a opção de entrar no link da bio, de entrar no grupo do Telegram, ok? Vou mostrar aqui, vou tirar um pouquinho para mostrar para vocês, tá? Aleluia. Então, tá abrindo aqui. Por quê? Porque é uma mentoria que acontece durante todo o ano. E você pode ingressar, não importa, horário de Brasília, tá, Célia? Obrigado. No Brasil, 16 horas do Brasil e às 19h30 no Brasil, ok? Vou escrever aqui, ó. Opa, peraí. 16 horas e segunda turma, 19h30, ok? Tá fixado aqui. Então, olha só, eu tenho um grupo de mentoria e eu criei uma mentoria de uma forma tão especial que você pode ingressar em qualquer momento do ano, inclusive hoje, tá? Onde você vai ser ministrado em áreas como essas que eu falei isso hoje e muito mais, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para você o meu Instagram, tá? Vamos ver como que eu viro esse negócio aqui. Beleza. Olha só, você vai vir aqui no link da bio do meu Instagram, ap.rafaelaugusto. Quando você clicar, vai abrir uma página e que vai ter vários links, tá? Para você assistir a aula gratuita hoje, você vem aqui, ó, Telegram do Café com AP. Clica aqui e aí você vai fazer parte do meu grupo do Telegram, tá bom? E olha aí, ó, deseja fazer parte? Sim. Aí você clica em sim, tá bom? Maravilha. Se você já está decidido que quer vir fazer a mentoria, clica direto e vem fazer a mentoria comigo, tá bom? Mas você é meu convidado, minha convidada a participar de uma aula gratuita hoje comigo, nesses 2 horários, tá? Ou às 16 horas ou às 19h30, ou dos dois, ok? Hoje, dia 18 de janeiro de 2024.
24. Amém? Quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, ajuda meus irmãos neste exato momento, Senhor, a alinharem a vida contigo, Senhor. Nós denunciamos todo espírito de orfandade, todo espírito de engano e pedimos que o Senhor ajude a meus irmãos a alinhar a vida e as lentes deles mesmos, Senhor, com respeito à tua paternidade, com respeito à verdade. Nós rejeitamos uma vida de superficialidade que impeça, Senhor, a manifestação da nossa verdadeira identidade e propósito em Ti. Nos ajuda a viver o Teu tempo, o Teu calendário. Nos ajuda a viver, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor destinou para nós de maneira profética nos dias do fim. É o que eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Olha aí, Nelma falando, aulas com excelência e presença. Quem é meu aluno aí? Bota aí, escreve aí, eu sou, tá? Então tem aqui a Nelma, tem a Andréia. Escreve aí, quem é meu aluno, escreve, eu sou, tá bom? Olha só, gente, eu vou salvar essa live aqui no Instagram e vou subi-la para o YouTube. Daqui a pouquinho ela vai estar lá para você compartilhar com outras pessoas. Amém? Quero deixar aqui também o meu e-mail, que é o meu Pix. Algumas pessoas voluntariamente pedem, desejam e ofertam, e isso tem nos ajudado a seguir em frente na nossa vida ministerial, e eu quero agradecer muito a generosidade de cada um, em nome de Jesus, amém? Tá aqui rafaelmedeirosalgusto@gmail.com, é o meu Pix, né? Ó, Marília diz, eu serei, venha mesmo, vai ser um prazer, tá? Aqui, Eugênia, ó, eu sou, muito bom, já é minha aluna. Célia aqui, ó, já foi, tem que voltar, Célia, volta. Eu sei que você está crescendo, aprendendo muito com outros homens e mulheres de Deus, né? Muito bom, muito bom. Aqui a Lindy, eu sou, a Nelma, olha aí, que bênção. Tá uma turma boa aí, né? Manuelita e muito mais. Muito bom, muito bom. Então, espero vocês hoje, dia 18/1, no Zoom. Eu vou liberar esse link lá no grupo do Telegram do Café com AP, tá bom? Então, ó, Virlane aqui, ó, eu sou também. É isso aí, glória a Deus. Que bênção. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, me chama no direct e a gente compartilha. Ó, Fabi, tô te esperando de volta, viu? Tô te esperando, não demora. Muito bom. Beijo para vocês. E dia 6 de fevereiro, voltam as lives do Café com AP com a temporada Jesus. Amém? Então, prepara o teu coração e até lá. Graça e paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.